Olá pessoal, vamos começar a nossa revisão de português. Nós começaremos fazendo a leitura desse texto que se encontra na página 17. Pesquisadores brasileiros acabam de publicar um estudo no periódico britânico Biology Letters, onde apresentam uma nova espécie de dinossauro descoberto no Brasil. O animal, que recebeu o nome de Macrolum itaqui, foi descrito a partir de 3 esqueletos fossilizados escavados em rochas triássicas do município de Agudo. Além de estarem associados e muito bem preservados, os materiais representam a primeira ocorrência de esqueletos completos de dinossauros no Brasil. Com cerca de 3,5 metros de comprimento, o que mais chama a atenção nesses animais é o pescoço bastante longo. Essa é uma das principais características do grupo de dinossauros, que inclui os gigantes pescoçudos, os saurópodes, como Brachiosaurus e Apatosaurus. Origem do nome. O nome Macrolum significa pescoço longo, em referência à principal característica do animal. Já Itaqui faz homenagem a José Gerúndio Machado Itaqui, que foi um dos principais responsáveis pela criação do Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica da Quarta Colônia, onde os fósseis do dinossauro estão depositados. Achado ocorreu em 2013. Os esqueletos foram coletados no início de 2013 e passaram por um cuidadoso trabalho de preparação durante os últimos anos. Com o objetivo de extraí-los da rocha em que seus restos foram preservados, os pesquisadores responsáveis pelo estudo são o paleontólogo Rodrigo Tempe Müller, do Centro de Apoio à Pesquisa Paleontológica da UFSM, o professor Max Cardoso Langer, da Universidade de São Paulo, e o professor Sérgio Dias da Silva, da UFSM. Os fósseis da nova espécie ficaram depositados no Capo, em São João do Polesine, onde poderão ser visitados tanto por pesquisadores como por quaisquer pessoas interessadas que queiram conhecê-los. E agora nós vamos à atividade. Questão 1. Em um dicionário, pesquise o significado dos vocábulos a seguir, retirados do texto. Copie apenas o significado mais adequado ao contexto em que essas palavras foram utilizadas lá no texto. Então, vocês vão ver o que é que significa periódico no sentido que ele foi usado lá no texto. Triássicas e paleontólogo. Tudo isso vocês vão ver com a ajuda de um dicionário ou vocês podem pesquisar na internet também, tá? Já na segunda questão, vocês vão ver quais são os elementos daí de baixo, né, que estão listados a seguir, que estão presentes na notícia que vocês leram. Ela tem título, ela tem subtítulo, ela tem intertítulo, vocês vão lá e vão ver. E nessa terceira, vocês vão voltar ao texto e preencher no primeiro parágrafo as caixas com as 5 perguntas básicas que o LID apresenta. Vamos lá. Voltando lá na página 17, vocês vão ver que tem aí no texto essas 5 caixinhas. Vocês vão ver que perguntas elas respondem, ó. Por exemplo, nessa primeira, ó, pesquisadores brasileiros acabam de publicar. Qual pergunta poderia ser feita que essa frase que eu acabei de ler responde? Aí vocês vão lá e completam. A mesma coisa vocês vão fazer nas outras. E aí nós vamos para a quarta e para a quinta. Na quarta, qual das perguntas do LID não foi respondido no primeiro parágrafo? Vocês lembram que a LID ela tinha que ser 6, né? São 6 perguntinhas que ela responde. Qual foi que faltou? Vocês vão responder aí. E no quinto, é possível identificar quando o fato foi noticiado, no caso, quando o fato noticiado ocorreu? Explique. É possível saber quando ele ocorreu? Aí vocês vão explicar. Se for possível, como é possível identificar? Nessa sexta, vocês vão assinalar apenas as palavras paroxítonas acentuadas. Vamos relembrar o que são paroxítonas acentuadas. A gente começa lembrando o que são as paroxítonas. As palavras paroxítonas são aquelas onde a sílaba tônica é a penúltima sílaba da palavra, como, por exemplo, a palavra idade. Idade. A sílaba tônica vai ser a sílaba da. E aqui eu trago para vocês um exemplo de paroxítona acentuada, que seria a palavra município de sílaba tônica si. Município. Uma paroxítona acentuada. Ela é paroxítona porque sua penúltima sílaba é tônica, ou seja, a mais forte, e acentuada porque recebe a acentuação gráfica, que é o acento agudo. Explicado o que são paroxítonas acentuadas, agora vocês vão assinalar as que
vocês agora sabem que são paroxítonas acentuadas. Então, vocês vão marcar um xizinho naquelas que são isso aí que eu expliquei, né? Que tem a penúltima sílaba forte e que são acentuadas graficamente, ou seja, que ganham um acento. Pode ser agudo, circunflexo, pode ser o tio, enfim, qualquer acento. Relembrando, assunto circunflexo é aquele que a gente conhece pelo acentinho do vovô, né? Pelo chapeuzinho, tá? E o agudo é o tracinho. Feita a sexta questão, vocês vão ter aí a sétima, que é um quadro. Vocês vão copiar no quadro as palavras que vocês assinalaram e separar elas em sílabas. Vocês vão colocar de um lado das palavras e do outro essa palavra separada aí por sílabas. Depois, vocês vão copiar as palavras que não foram assinaladas e explicar por que elas são acentuadas. E por hoje é só, espero que vocês tenham gostado da aula. Assistam ao vídeo, façam as atividades para que vocês possam treinar tudo o que vocês aprenderam e nos vemos amanhã. Um beijo!